Estamos ao vivo. Salve, Fábio, já entrou na hora aí, mestre. Mestre Fábio. Estamos aí. A canetinha tá aqui para anotar as ideias todas da Edmilk aí. Vamos fazer um... Anota aí, galera. Anota aí que vem dica boa da Edmilk. Dali, Fábio. Massa. A gente vai falar sobre equipamentos para iniciantes, né? E o Edinho já em breve tá entrando, ó, o flyer. Dali, Jasmine. Massa. O Edinho na sequência vai estar entrando aí pra gente falar um pouco de equipamento para o surf. Ó, a Selma para iniciantes, né? Como buscar o seu equipamento. Ó, do Zero ao Tubo tá online. Felipe Fernandes também do SUP. Estamos no aguardo, aloha, no aguardo da Edmilk, pra gente trocar essa ideia aqui também. E bem lembrado, vou pegar meu notebook, abrir a apresentação enquanto o Edinho chega. Já vamos trocando uma ideia aí sobre equipamentos para iniciantes e não iniciados aí, com os primeiros equipamentos de surf. Vamos lá. Vamos aguardo aí do Edinho, Pedro, despertar. Lembrando que hoje a gente vai falar também de umas aulas ao vivo aí que vão rolar. E aí, Dani, beleza? Estamos aguardando Edmilk aí, falando de trocar essa ideia sobre equipamentos de surf na sequência. E eu vou no final também falar sobre uma aula, 3 aulas gratuitas que eu vou dar online também, no programa muito maneiro. Oi, Gi, tudo bom? A Gi, Cris, bem-vindo. Bem-vindas aí, todas, galera massa do surf. Entrou o Suel, hein, galera? Entrou o Suel aqui no Guarujá e deve ficar aí até o final de semana. Pois é. Deixa eu falar sobre equipamento para iniciantes aí. Ó, o Vini Palma. Nossa. Vou dar uma chamada no Edinho aqui pra ele colar. Hoje é live com a Edmilk, tá, galera? Entrou. Entrou? Aí, buenas. Entrou o Mister. Aqui. Aí. Convite feito. Entrou junto com a solicitação. Agora vai. Da região. Yeah! Beleza? Demorou, mas foi. Peraí que eu tava com o negócio ligado aqui. Pronto. E aí, Irado. fala, galera. É aí, galera, já tá entrando lá. Ui, caiu tudo aqui. Olha o Laurentino aí. Live sobre... Eu vou escrever aqui pra galera saber entrar e saber o que é a live. Eu vou escrever aqui embaixo. De surf. E aí, pegou mais umas lá? Cara, na verdade eu fiquei tentando pegar com a do Bolinha, a biquininha parece mó boa. Peguei uma, mas não veio nenhuma onda legal. Ele pegou uma muito boa de long, e aí depois eu peguei uma de long pra sair só. Cheguei aqui antes da chuva ainda. Ainda fui no mercado e peguei chuva. Tá bom. Tentar fixar este aqui. Aí, pronto. Tá tudo armado, vamos lá. Iniciantes e não iniciados. É, para quem vai dar os primeiros passos, às vezes, né? Cara, Eu acho que a gente pode... eu acho que é uma das decisões mais difíceis e cruciais, porque disso depende o cara acabar gostando e ficar com mais vontade de pegar onda ou desistir, né? Exatamente. É, e depende muito da relação que tem com o mar, né? Eu, por exemplo, não sei como é que foi a tua história da primeira prancha, acho que a gente vai querer saber. Mas pra mim, claro, a primeira é... Meu pai tinha um toco havaiano na garagem e era bem pequenininho, ele me jogava nas ondas, né? Era uma biquília, tinha vindo do Havaí, não sei
não sei por quem, e das pranchas antigas. Mas depois ele comprou para mim uma 5-1, que Mas era mais ou menos do mesmo tamanho. Era mais ou menos do meu tamanho na época, 9 anos, né? E aí o que aconteceu? Cara, eu fiquei 3 anos tomando ferro com aquela prancha. E aí teve um dia que ela se quebrou completamente na areia, quebrou todas as quilhas. E aí eu fiquei sem prancha. Aí eu fui na casa do amigo meu e falei, cara, me empresta tua prancha pra eu dar um surf. Cara, eu não andava nas ondas com aquela prancha. Depois de 3 anos, 3 verões, a primeira onda eu dei uma batida. Eu botei a prancha assim e a prancha voltou, eu dei a batida. Eu, caraca! Tô 3 anos surfando sem evoluir nada, né? Então, e aí eu fui lá e fiz minha primeira parceria com o Shaper lá, fiz uma 6-0 e aí que comecei. Então, mas tu vê, aprendi três verões na época, né? é verdade. Cara, eu dei muita sorte, porque quando eu comecei eu era muito pequeno, tinha uns 7 para 8 anos, e era uma madeirite, na verdade, que é uma alaia com envergadura e quilha, né? E, pô, também fui na prancha, fiquei em pé, beleza. Aí só em 70 que eu voltei a surfar com ela. Mas como eu ainda era bem pequeno, com 10 anos, um pouco mais, cara, era fácil entrar nas ondas. E Santos é meio que o Waikiki do Brasil, né? Então foi bem fácil aprender. Delas eu pulei para outros 2 longboards, vale a pena lembrar que na época não tinha muito pranchinha ainda. E muito menos cordinha, né? E aí, cara, foi fácil porque era muito fácil entrar na onda, tá? Duro era lidar com aquilo tudo. Mas eu vejo hoje em dia que foi muito legal ter aprendido com um longboard e tão difícil, porque me deu muita base para depois ir evoluindo com outras pranchas, né? Sim, sim. Longboard, na verdade, é a primeira escolha da maioria, né? Cara, eu acho até que hoje em dia você tem outras opções interessantes, como uma mid maior, um mini long, porque às vezes o longboard é legal, mas depende muito onde você surfa também, onde tu vai aprender, né? Então, às vezes, uma prancha um pouco mais curta, mesmo tendo largura e volume, ela pode te ajudar também a não embicar tanto, por exemplo. Sim, exatamente. Se for um marco mais cavado, né? Esses tempos Exatamente. eu vendi uma 6-8 para uma amiga minha. Cara, acho que tava aí na tua casa até, você chegou a ver. Ah, E aquela aí que eu tu peguei, fez com o Juquinha. é, e aí eu peguei, cara, uma onda com ela. Putz, funcionou super bem, ao mesmo tempo que tinha estabilidade, entrada de onda. Eu dropei e já saiu um cutback, assim, sabe? Tipo, eu, caraca, meio, a prancha super estável, funcionando. Que é uma coisa que eu acho que quem está escolhendo uma primeira prancha tem que pensar. Você às vezes tem pranchas grandes com volume, mas, por exemplo, tem o bico mais fino, a rabeta mais fina, borda muito baixa. Isso tudo dá muita instabilidade, mesmo que a prancha seja grande, porque ela quer curvar. E a ideia para quem está aprendendo não é curvar tão rápido, saca? O ângulo de curva ainda vai ser outro até que ela chegue nesse nível. Então, essa escolha de uma prancha adequada é super importante. Inclusive o outline, né? Ninguém às vezes quer ter uma prancha já com cara de pro, mas não dá, velho. É que nem até hoje. Eu falo, cara, prancha de Slater é muito legal, contanto que tu coloque ele em cima, né? Vai Exato, cair dele. exato. Se a galera quiser compartilhar a live, mandar para os amigos, se lembrar de alguém que, enfim, vai se beneficiar dessa live, a gente vai falar sobre equipamentos de surf para iniciantes e não iniciados, já estamos falando. Então, só clicar na setinha e mandar para os amigos também. E pode disparar aí, mandar para a galera. Vou até mandar alguns aqui, os Eu também camaradas, vou mandar aqui. Vou mandar para ti. a Érica, Michelle, a Larissa. Nossa, tem uma galera aqui no meu Instagram, que, enfim, tá começando agora. A Lila Manon, que eu dei uma aula online para ela também, lá no Prado Rosa. Ó, que legal. Foi bem legal. Dei duas aulas online, na verdade. E aí ela foi, com as instruções, ela foi pro mar, assim, né? Aí depois encontrou um grupo lá de um professor. E aí foi. E aí seguiu
firme lá. É bem interessante isso também, né? De pensar nessa parada. Porque quando você vai começar a aprender a surfar, além de escolher a prancha correta, também vale sempre lembrar que aquele mar que está crowd, que está bacana, que você vê no filme, normalmente não é um mar muito bom para você aprender, né? Ele acaba te dificultando muito a vida e tu vai sair mais frustrado do que feliz. Exato. Tem a equação, né? Mar mais equipamento mais surfista, né? Que ela Exatamente. tem que funcionar, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto bastante. Hoje em dia você tem um leque de pranchas bem interessantes, né, para você aprender, dar os primeiros passos e depois até se divertir com elas. Na verdade, pô, tu viu o Jamie O'Brien agora lá no Pipe Masters surfando de soft, na bateria. Tu vê que é uma prancha que funciona. O cara pelo menos pegou uns tubos de backside ali irados. Uma soft dessa, cara, anda muito. Tem alguns modelos do Mark Richards, do Mayhem. Tem muita gente legal fazendo bastante prancha de softboard, que aliás virou uma moda danada nos Estados Unidos. Vende no Costco, né? Porque vende no Costco por $100 e poucos. Você Aonde? compra... Costco é um supermercado super famoso quando você vai para o Hawaii. É o supermercado onde todo mundo compra. É tipo um atacadão, saca? Do Hawaii. Tem na Califa também, tem em todo lugar. E no Costco você acaba comprando essas pranchas por um preço muito barato e se diverte bastante, cara. Às vezes para pegar em cima de pedra, para alguém aprender. Mas a real, eu tenho visto, por exemplo, Julian Wilson, o próprio Medina, eles usando umas pranchas dessas que são bem interessantes, dá vontade de andar. Então, eu testei lá na Hip Cool de Atlântida, lá no sul, testei a soft do Medina. Né? Cara, funcionando como uma prancha mesmo pequenininha, né? Firmo que você vê aí também, tem a Hero, né, aí da Tropical, também estão fazendo. E, na verdade, esses caras estão surfando com essas pranchas, claro, porque funciona também, mas porque tá todo mundo com a sua marca também, né? Não, sim, mas tu pega a MF do Mick Fanning, tal coisa, é uma prancha que tem uma performance interessante. Saca? Por um dia que tu quer fazer um surf diferente, uma brincadeira, e é uma opção muito barata, né, como prancha. Que ela é soft em cima e a borda, mas o fundo é mais rígido, quilha de verdade, tal coisa. Mas Sim. Tudo depende como tu disse, né, da equação, surfista, prancha, onda. Exato. E o investimento numa prancha grande, né, uma prancha com volume, ele nunca é perdido, na verdade, né? Porque sempre vai ter o dia que vai ter pouca onda e que você vai pegar aquela prancha que às vezes foi a que você iniciou. Né? E uma coisa que para quem quer diminuir de prancha, não sei se tu concorda comigo, uma dica legal, se você vai diminuir de prancha, não se desfaz daquela sua prancha anterior. Né? O que eu faço muito nas aulas, por exemplo, é ir com a prancha, digamos assim, a aluna está com duas pranchas, né? Eu vou com uma prancha grande, a que eu estava ensinando ela quer diminuir de prancha, ela vai com a prancha pequena. Aí eu digo, na verdade, para começar com a grande. Eu pego a prancha da aluna, a não ser que esteja muito na fissura, que a prancha esteja nova, né? Aí eu deixo um pouquinho. Mas, em geral, boto a aluna na prancha grande, ou se for as duas pranchas minhas, enfim. Boto a aluna na prancha grande, ela dá uns drops na grande, aí troco para a prancha pequena, dá mais um surf na pequena. Se funcionar, fica na pequena, se não, volta para a grande. Exatamente. E assim a pessoa não se frustra, né? Claro. Porque senão fica que nem eu lá, 3 anos sem conseguir surfar. Cara, hoje em dia, né, Moza, você tem a possibilidade, coisa que não havia há pouco tempo atrás, de testar muitas pranchas. Várias marcas fazem test drive, a própria DHD, a New Advance, a Rust, de vez em quando tem os itinerários. Você tem, por exemplo, o Surf's Up Club, que é legal. Por que é legal? Você vai, se associa ali, tá, e coisa, e aí você tem um range, um leque de pranchas enorme para você testar. Você pega, vai para a água, pô, legal, cara, mas essa aqui é difícil de remar. Vai testar outra, porque até você achar uma prancha adequada para você, às vezes leva tempo.
E é o que o Mozart está falando, galera. É super interessante você, quando tem uma prancha que está aprendendo, se é um longboard, um soft que seja, guarda, porque você sempre vai acabar usando. Se não usar, vai emprestar para alguém, vai emprestar para um moleque que está aprendendo. É sempre legal ter na manga, cara. Só para explicar para a galera, Surf's Up é o sistema, para quem não sabe, né? É o sistema de aluguel de pranchas, né? Inclusive tem um vídeo do Serial Fundo, a maioria já deve ter visto, né? Mas tem um vídeo no Serial Fundo que mostra, né? Vocês testando várias pranchas diferentes num dia, né? Eu e o Dib. O Dib lá de Camburi. É legal, na real você não é... É como se fosse aluguel, funciona como se fosse isso, mas na verdade você não aluga a prancha, você quando se associa, você pode pagar por uma semana, por um mês, por trimestre, o anual, e você troca quantas vezes quiser de prancha. Isso que é o legal, saca? Porque você está num dia, pegou, foi viajar, aí você vai lá, porque tem vários pontos, né, pelo Brasil todo, você pega uma prancha, aí de repente no mesmo fim de semana, caramba, o mar baixou, ficou uma merreca, tá gordinho, pô, deu vontade de andar de longboard, vai lá e troca, pega um long, saca? Isso é muito bom. E para quem está aprendendo, eu acho que é como o Mozart está falando. Cara, tem que testar. Guarda a sua que você aprendeu, que você já está andando com ela. Guarda, deixa na manga e aí vai tentando diminuir. Diminuir ou mudar, né, Mozart? Muita gente também tem aquela coisa, começa com um longboard grossão, mais paralelo, com bico mais largo. E aí, conforme vai evoluindo, conforme você começa a buscar outras curvas, outra linha na onda, você vai adequando a prancha para isso também. Sim, isso se quiser mudar, né? Se quiser mudar. Se manter no longboard também, né? É outro estilo, né? É outro estilo. É muito louco pensar nisso hoje em dia. Quando eu aprendi, eu fiquei quase um ano com a Madeirite, depois eu passei quase 2 anos com os meus... Eu tinha 2 longboards, eu ganhei 2. Na época que era super raro, um amigo do meu pai falou, pô, não estou usando e me deu de Natal 2 longboards. Então íamos, os amigos e primos, tipo 6, 8 moleques com esses 2 longboards pra praia. E aí a brincadeira era a seguinte, 3 tentativas, caiu, já queimou uma, dane-se, era 3 ondas cada um. O Márcio falou aqui da Planonda, esse é antes ou depois da Planonda? Não, Planonda, na verdade, eram umas pranchinhas de isopor, mas para você pegar de jacaré, de peito. Era aquilo, os havaianos têm uma coisa parecida, não vou lembrar o nome agora, porque você tem olo, que são aqueles longboards tipo do Duque Parroa Carranamoco, gigantes, aí tem as alaias, que são pranchas que você ainda anda em pé, mas já são menores, e aí tem outra que eu não vou lembrar o nome, sei lá como é, que são pranchinhas de pegar de peito, para pegar jacaré. O que, aliás, tá aí uma dica, né, Mozart? Essa dica, quem me deu foi Fuad Mansur, da Fluax, mestre da Fluax, que falou que coisa nenhuma que não tem que ficar em pé na primeira sessão, que tem que aprender a pegar a onda de jacaré em cima da prancha, para entender o tempo da onda, para pegar o gosto de deslizar na prancha, que esse negócio de chegar e ser obrigado a ficar em pé, que é muito cruel com os alunos e cria uma expectativa muito grande na pessoa que está ali. Dois comentários interessantes para esse assunto. Primeiro, no Hawaii, toda criança pega de body surf ou bodyboard. Se você for ver, Mason Roca, todo mundo ali é o normal começar de bodyboard. É a evolução natural ali deles. E para mim, eu ainda sou mais roots. Para mim, a primeira aula, as primeiras sessions, não é nem com prancha, nem tá deitado, nem em pé, meu amigo. Vai no jacaré, body surf. Se você consegue entender e consegue entrar numa onda nadando e descer a onda, e dá até para pegar parede e tudo, se você consegue isso, depois qualquer prancha que você use vai estar com volume suficiente, porque você já entende como é descer a onda, saca? Exatamente. Exatamente, é isso aí. É isso que eu tento desconstruir às vezes no aluno, né, nas aulas, para passar um pouco do que eles estão acostumados, né, que é esse lance de ficar em pé, ficar em pé, ficar em pé, misturar um pouco com o lance de
conseguir pular na onda, pegar o jacaré, conseguir entender o tempo da onda, né? Que é... Eu já vou entrar... O Jordan mandou 2 perguntas aqui pra gente responder, mas já vou entrar nessas perguntas, mas é justamente isso, para você entender e pegar o tempo da onda ali, né? Porque existe o tempo, a leitura de onda, que nem você tinha falado outro dia, que quem já cresceu perto do mar e tomando banho de mar, mesmo que vá surfar mais tarde, pega a onda muito mais fácil. Mas eu acho que é por causa disso, porque já entende o tempo do mar, o tempo da onda, consegue olhar para a onda e saber o que ela vai fazer na sequência. Calcular a velocidade dela, saber para que lado está abrindo ou fechando. Porque mesmo quando a gente brincava de planonda ou jacaré, você pegava a parede, cara. Você surfa. Saca? Surfar é isso, a princípio. Depois começou a se inventar prancha para ter de peito, depois em pé, tal coisa, mas pegar na real, o que eu gosto muito de fazer. Na verdade, te salva também de um monte de situação. Ah, hoje tu viu lá, eu tava sem cordinha, esqueci que eu tava sem cordinha, um moleque dropou reto na minha frente, eu peguei, chutei a prancha, eu, eita, tô sem cordinha, a gente tava no Canto do Bostrô, que tem pedra na frente, não é praia. E aí eu, nossa, cara, se eu não pudesse, na onda de trás, ter pego um jacaré para ir buscar minha prancha, que já estava nas pedras, cara, ia destruir minha prancha. E mesmo você quebra a cordinha, tá numa situação difícil, se você consegue pegar jacaré, você sai do mar, cara, você tá tranquilo, saca? Exato. Aí o Mozart vai dar aula de surf, eu vou começar a dar aula de jacaré. Na primeira aula eu já mando pra Dinho, pra jacaré. E é engraçado que jacaré é uma coisa bem paulista, né? Eu acho. Cada lugar chama de um jeito. Lá no sul é jacaré também. Ah, é? Pô, Tinha, inclusive, na balada, um amigo meu uma vez falou... Cara, eu perguntei pra ele, cara, o que eu falo pra essa mulher? Ele falou, pergunta pra ela se ela sabe pegar jacarezinho na água. O cara, sem trocadilho, o cara foi na crocodilagem. Brincadeiras à parte. O Jordan, depois tem uma pergunta aqui também que eu salvei, mas o Jordan perguntou: hoje vemos muitos professores utilizando as pranchas de SUP nas aulas iniciais. O que a gente acha sobre o stand-up? Eu acho que ok, né, como uma primeira aula, principalmente para surfistas mais pesados, assim, né? Ou uma condição física que precisa de mais flutuação. Inclusive as pranchas aí do surf especial também, né? São maioria stand-ups, né? A maior parte, sim. A maior parte, sim. Algumas, inclusive, adaptadas e tudo. Tem alça, tem um monte de coisa. Mas eu acho uma ótima opção, já que tem. Cara, facilita a vida, né? Facilita a vida. O cara vai aprender a subir em algo em movimento, e não só na areia. Uma prancha, é óbvio que é mais difícil curvar, mas no primeiro momento a ideia é ficar em pé e ir com a onda até a beira. Então o stand-up é uma opção. Na verdade, quando a gente fala em longboard mais avantajado, muitas vezes, dependendo do tamanho do cara, é como se fosse um stand-up. É só uma questão de proporção. Então, é uma coisa que vale sempre a pena lembrar, cara. Volume é seu amigo, bro. Quanto, saca, mais volume para aprender, ele sempre te facilita a vida. Sim, exatamente. O único lance do stand-up ou do longboard muito grande é carregar. Nossa. Ah! Nem me fala. Levar pra praia, deixar no prédio. Aí eu vou botar o link de uma amiga minha que fez uma alcinha, assim, uma garrinha para levar stand-up, que é bem legal. Eu vejo muitas meninas com esse tipo de dificuldade, né? Por exemplo, longboard não cabe no braço. Um longboard com mais de 22,5, 23, 24, já não alcança. E tem que levar de lado. A cabeça é muito chata. Um amigo meu fez uma alça, mandou botar uma alça no longboard dele. Ah, não, eu já vi. Tem gente que manda colocar, quando o longboard é realmente muito grande, o handle, né? Que é aquilo que usa no stand-up. É que o problema do handle, no stand-up não tem tanto problema, porque é uma prancha muito grande com muito volume. Mas no longboard, que não passa de 3 de flutuação,
aquele buraco, aquela falha no shape pode ser tipo linha pontilhada, sabe? Corte aqui. E aí ele, para quebrar ali, fica meio fácil. Sim, sim. Ah, sim, claro. Tem que ter bastante. Essa prancha dele é bem volumosa, assim. E o Enzo Menezes aí tá perguntando dicas de como furar ondas com essas pranchas volumosas. É, Sente que a tartaruga não é muito eficiente. cara, mas o melhor jeito é esse. Ou depende muito do tamanho da onda. A maior parte das ondas, quando você está iniciando, são espumas de no máximo, sei lá, meio metro, um pouco menos de espuma, né? Cara, é aquela coisa, levanta o bico, você vai contra a onda e quando levanta o bico, aí põe o peso para frente, ela te joga. Tem que lembrar que quando você está remando e a onda está vindo, o movimento continua. Então a prancha faz isso, a onda passa e você cai atrás dela. Sabe? É que tem... Levantar o bico, no caso, é se posicionar para trás, né, da prancha. Mas já pensando de quando a onda bate, se jogar para frente, porque senão tu capota para trás. Tudo é uma questão de time. Outra maneira é justamente tartaruga, que depende, se você fizer certinho, é bem eficiente, cara. Inclusive em dia de onda maior e tudo, mesmo com pranchinha, às vezes você é obrigado. Agora, também tem aquela opção. Vê, a onda explodiu, ficou, pô, não vai dar para segurar e não quer largar a prancha, vira o bico para a praia, segura na rabeta, sabe, na cordinha e afunda. Aí só o bico dela meio que fica para fora, a onda passa por cima. Isso eu faço, inclusive, com pranchinha em onda grande, às vezes você precisa fazer. Então, no caso de não dar pé, né? Porque se dá pé é só empurrar Sim, a rabeta. No caso de não dar pé, essa técnica aí, você pula da prancha e agarra a rabeta da prancha e mergulha. Isso, mas de costa para onda, né? Vira o bico da prancha para a praia e aí você pega na rabeta e afunda, saca, com ela. É meio que um joelhinho mais mega, assim, porque longboard, cara, eu vou te falar, eu não consigo afundar. Tem atletas com mais força, maiores, que conseguem. Tem uma técnica para afundar, mas normalmente é muito trabalho e tu vai acabar sendo arrastado. Prancha grossa não foi feita para isso, sabe? Então, em geral, as pranchas grandes, elas estão nos mares pequenos, né? Então, de uma maneira geral, o que eu gosto de fazer, em vez de fazer a tartaruga, é simplesmente esticar os braços e cravar o bico para dentro da espuma, assim. Se a espuma está maior do que você consegue levantar, né? Você passa com a cabeça por fora. Exato. Mas aí tu vê que é pequenininho. E é até uma coisa legal de lembrar essa coisa de virar para a praia. Tá, não deu, não vai dar para virar tartaruga, não vai dar para afundar, pânico, aperta o botão de eject. Seguinte, sempre que largar a prancha, larga ela virada com o bico para a praia. Depois mergulha. Assim você evita de se embolar com mais facilidade com ela, você evita dela partir ao meio, nem vou tentar explicar o porquê que ela parte ao meio quando você está remando, você só bota ela do seu lado, né? Você bota ela aqui do seu lado e mergulha, a cordinha está lá na rabeta, a hora que fizer força no bico, que é onde quebra aqui, a cordinha puxa ao contrário, ela parte. Então, sempre vira o bico para a praia. Vai oferecer menos resistência, vai te arrastar menos. Sabe que isso é bem legal. E observa se não tem ninguém atrás, né? Isso. Observa se tem alguém atrás. Às vezes os alunos pegam e jogam para cima de mim, assim. Eu sabendo, eu falei, ó, olha para trás e cuidado. Só que vem a onda na hora, o aluno simplesmente joga e eu tenho que me esquivar do pranchaço. Por isso que é bom softboard. Exato. Esse é um dos motivos que é bom softboard. De não se machucar. Bom, acho que... Ô, Moza, vai tu lendo as coisas aqui que eu não consigo ler nada aqui com essas letrinhas pequenas. Tá. Eu tô lendo aí, Cassiano entrou aí, salve, Dinho. Técnica para varar com long é só para quem surfa de longboard há tempo, mais ou menos, né? Porque pode ser um mar pequeno aqui das Astúrias, precisa... Quando você vê um cara afundando de long, é porque ele tem um long já bem mais performance, não é um logger, não é que nem o Neco que anda com 10 pés, com quase 3 de flutuação. Aquilo tu não afunda,
Nem que tu chamar teus amigos, saca, para afundar. Não tem jeito. Então são outras técnicas mesmo. Olha o que o cara mandou aqui. O Wagner da Silva aí no Wagner Rosinha chegou aí também. Rosinha? Rosinha. Grande abraço. O Jordan mandou questão de quilhas também, né? Cara, isso é um assunto que eu vou lhe dizer. Depois que tu estiver surfando há muito tempo, muito bem, já Pensa em controle quilha, né? total da prancha, tu pensa em quilha. A verdade é que é uma coisa que é extremamente pessoal e requer bastante sensibilidade para sentir diferença de uma para outra. Eu lembro, cara, de situação de amigo meu pegar a prancha minha, e aí eu emprestei rápido assim para ele, a gente tava caindo no mar, aí o cara saiu, adorou a prancha da coisa. Quando eu fui olhar, ele tinha colocado as quilhas tudo ao contrário. Saca? A da esquerda estava no meio, a central estava na lateral, a outra lateral. Tava tudo errado. Mas para ele não fazia diferença. Ele gostou da prancha, a prancha andava, ele foi na zona e estava ótimo. Saca? Agora, se você tem um pouco mais de sensibilidade, você vai andar, vai falar, caramba, tem alguma coisa errada. Com certeza. Não, é isso aí. Então, a dica de quilha mesmo é mais para frente, né? Pensa em quilha mais pra frente. Coloca quilhas plásticas mesmo ou nas pranchas soft. E vou te falar uma coisa, brother. Tem muita gente que surfa já muito bem, tem uma ótima técnica, já surfa, conhece bastante, e mesmo assim não desenvolveu o lado da sensibilidade de sentir o que anda ou não. Eu conheço vários top, brother, que chega pro cara de conversa, tu vê que ele não entende nada de prancha, saca? Ou não sabe, ele vai testando, uma hora vê, mas a teoria em si não, meio que tanto faz para muita gente, saca? É uma questão de andar e vai andar e pronto, e beleza. Para os iniciantes aqui, né? É melhor que tenha menos curva aqui, né? Quanto mais paralelo o outline, né, ou seja, a forma da prancha, pensa assim, quanto mais curva tem a forma da prancha, mais a tendência é ela virar e querer ficar virando sozinha, é super instável, né? Quanto mais paralelo, mais fácil. Outra coisa, bico tão largo de longboard, aqueles longboard que parece um balão, que tem um bico largão, cabeçudão, nem sempre é tão bom, não é isso que te ajuda a remar. Não é a largura do bico, saca? Muita gente fica com essa impressão, mas não. Na verdade, ele atrapalha, às vezes até na remada, para entrar na onda. Então, a prancha que vai, faz o bico redondo, beleza, mas o importante é que o outline dela, na maior parte da prancha, seja claro que ele vai ter curva, ele não é paralelão, mas que ele seja mais paralelo. Isso é que te dá estabilidade, além da largura, claro, e do tipo de fundo. E se o fundo for mais reto aqui na frente também? Tu diz rocker de bico? Rocker, menos rocker, né? Cara, não é nenhuma questão de menos rocker, porque rocker, tu pode ter um rocker que ele é muito lá no final e acentuado, e tu pode ter essa mesma medida de rocker distribuída na prancha inteira, saca? Depende muito. Então, às vezes tu tem prancha que ela tem um rocker na prancha inteira, a prancha parece uma banana. No entanto, se ela é concave e fundo, às vezes o meio dela, né, a parte do meio da longarina é bem mais reta. Então tem um monte de coisa que entra nessa equação, saca? Sim. Prancha reta é legal, mas às vezes o que te ajuda a não embicar não é só a curva do rocker da frente do bico, é a curva de saída. Porque para quem está aprendendo, o que acontece muito é que não tem uma remada tão forte para entrar na mesma velocidade da onda. Então, se tu tem uma rabeta que não tem curva no final dela, longa, né? Lógico, não é uma curva acentuada no fim, mas mais longa de rocker de rabeta, quando tu entra na onda, se ela é reta, a onda começa a levantar a tua rabeta. E aí ela empurra teu bico para baixo. Por isso que tu acaba embicando, saca? Então, uma curva suave nela inteira é mais adequado normalmente para quem está aprendendo. O meio dela é que pode ser mais reto. Sim, o meio mais
reto e às vezes o bico com aquela levantada para também não estar embicando. Né? Sim, sim. Mas é o que eu falei, na maior parte das vezes uma prancha embica, não por causa do bico. Ela embica por causa do resto da prancha. Entendi. Entendi. E dependendo de você rema e da tua velocidade remada, né? Claro, não, sim. O fator surfístico, né? Com Aham. certeza. Aí chegou o firmo aí das pranchas Soft Hero Surfboards. Fala, Firmo! Tá na área aí. Muito legal. Eu tive lá na Tropical Brasil, né? E o Avelino, que sempre foi um professor pardal danado, realmente desenvolveu um trabalho muito legal nessas softs. Isso aí. Queremos testar aí em breve aí. Manda uma para nós, Firmo. Quando possível, né? E acho que é isso. Inclusive, amanhã eu estou indo ver um longboard grande aí para dar aula, né? Para mais alunos, né? Mais iniciantes, maiores também. E aí a Jean me deu as dicas hoje também para que ela fosse mais larga, né? Mais larga e não necessariamente tão gorduda. É, não precisa. Ela tem que ter volume no meio, lógico. Mas normalmente uma prancha com toda essa largura, esse tamanho, pô, qualquer coisa ali entre 2,5 e 3 já está ótimo. Tem volume sobrando, né? Agora essa aí o Mozart está com segundas intenções, que a gente vamos pegar eu, ele e mais uns amigos, todo mundo na mesma prancha. Exatamente, né? Pô, o surf de ano novo foi top, hein? Party Wave. Party Waves. Divertido, né? Foi um lance do troca-troca de longboard, que nossa senhora. Mas tá vendo? Esse é o típica coisa. Se você não tem um longboard à mão, um dia desse acaba não sendo tão feliz. Ah, sim, é verdade. Né? Tinha pouca onda, né? E a gente não ia poder surfar. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no Guarujá, né? Que tem essa cultura. Eu não... Cara, pouquíssimas vezes tinha subido no longboard, na verdade. Cara, que engraçado. Que tem essa cultura mais forte, assim. Porque lá onde eu cresci, né? É pura arrebentação, né? Não é um mar legal para longboard, como também, normalmente, as gerações de surf que cresceram ali, cresceram já do meio dos anos 80, 70 para frente, a coisa, e já tinha muita pranchinha, né? É que aqui você tem gente que surfando desde o começo dos anos 60, então já tinha muito longboard na área, sempre sobrava algum, a gente está acostumado a ver. Mas aqui tem o Santos, que é paraíso longboard, e aqui tem também, onde a gente está, tem as Astúrias, mas tem vários lugares com canais em enseadas, né? Enseada é ótimo para longboard, por exemplo. Sim, eu digo, e tem os canais, né? Nos cantos das praias. Quando você tem a praia, por exemplo, claro, o Mongaguá ali até tem um canal no pier, mas não existe tanto canal. E sempre fica aquele quebra-coco antes de varar a arrebentação, quando não tem esse canal. Assim. Então, e a onda, quando quebra, fecha, né? Ela muito rápido. Então não é gostoso de andar de longboard. Você fica sempre na tensão, fora que quebra no meio. Né? Pois é. Não, longboard é legal. Se você está aprendendo e vai andar muito mais na espuma, ondas menores, tá, coisa do longboard é muito legal, mas ele funciona melhor em ondas mais longas, mais extensas, normalmente pode até ser em pé, mas não é aquela onda super tubular, hollow, não é isso. Então, beach break normalmente não é uma coisa adequada para você andar de longboard, né? Tá, uma coisa um pouco mais extensa. Sim, e aí entra aquelas pranchas que a gente tinha falado no início, com volume, né, porém menos compridas, né? Que também vão funcionar para os iniciantes, e a galera está gostando hoje de afinar o bico, né? Mas é o que eu te falei, por quê? Porque facilita às vezes. A coisa do bico muito largo, tem longboard que não, mas tem longboard com bico muito largo que na verdade acaba atrapalhando. Pega bastante na água, não te ajuda a entrar na onda. É uma impressão que as pessoas têm de que o Neco, por exemplo, ele, né, fez vários testes, mas que eu participei. Neco que eu estou falando é Neco Carbone, que faz as pranchas, Neco Carbone, faz as pranchas também da New Advance, por exemplo. E
ele estava andando com aquelas gliders, que é um conceito de prancha enorme para você realmente deslizar, nem é para andar no bico. E ele tinha uma largura de bico. E ele foi vendo que quanto mais ele estreitava, mais rápida ela era na onda e mais fácil era de entrar na onda. Sabe? Que aí a gente começou a transpor isso também para os longboards normais, né? Mesmo os não gliders. O glider seria? O glider é uma prancha normalmente acima de 9,8, 10 pés no mínimo. Ela é uma prancha com pouco rocker, mas ela tem um bico mais fino do que seria um longboard normal, saca? Um bico mais fechado, né? Mas ela é uma prancha para você só glide, só deslizar realmente. E é muito gostoso, porque ela ganha uma velocidade, você passa umas sessões, mas é só para passear, saca? Dar os cutback longão, tal coisa. Não é uma prancha para você ir pro bico, como um longboard normal, ou querer ficar fazendo manobra, porque não vai rolar. Mas Sim. tem dias que é muito gostoso andar com uma dessa. Sim. Principalmente quando a sessão não tá difícil de passar. Nossa, aí vai que vai. Ela vai em qualquer coisa. As do NEC, por exemplo, os gliders normalmente têm 10 pés. Tá? Então é prancha pra caramba. Você precisa de um aro que seja mais específico para esse e uma casa onde caiba o glider. É, uma guarderia, né? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que falta, né, bastante aqui em São Paulo até, eu acho. Sim, sim, é verdade. É verdade. Não tem aqui, né? Não, não tem. Em Santos tem. A Miwa, por exemplo, ali no Canal 2, eles funcionam como guarderia. Tem surf zap lá também, mas... não, nem tem, na verdade. Mas funciona como guardaria. É bem legal. As pessoas surfam bastante ali no Canal 2, Canal 1, Quebra-Mar, e aí, em vez de levar a prancha para casa, tem que pôr no carro, vai lá, já toma uma ducha e guarda a prancha por lá mesmo. É bem legal. Eu gosto do conceito. Tá bom. Vamos montar um aí, Edinho. Pois é, né? O síndico do meu prédio vai adorar. Então tá. Acho que vamos para uma última pergunta aqui. O Enzo Menezes, é normal o iniciante ter vontade de manter os pés na água quando está remando? Sinto que ganha estabilidade. E ganha. Isso quando a prancha é pequena, né? Porque Mesmo no longo, quando a prancha é você grande, não tem senta como com a botar os perna... pés na água. Sabe a pessoa quando rema com a perna aberta? Mesmo no longo, se pegar o meu, por exemplo, que tem 22, tu viu hoje, Bolinha, campeão mundial de stand-up. Ele deitou na minha prancha, a primeira coisa que ele falou, nossa, como é estreita. Por quê? Porque é mais instável, né? Mas eu acho normal quando a pessoa está aprendendo, mas você tem que brigar contra isso. E, na verdade, né, moça, é impressionante que muito rapidamente você acaba encontrando o equilíbrio do teu corpo e remando sem precisar deixar os teus pés na água. Até porque isso é um arrasto danado e tu vai se esforçar e remar menos. Exatamente. Oi? Tem uns alunos que colocam os pés encaixados na prancha. Os garrões. Os A garra, tô ligado. Porque dá estabilidade. Estabilidade. Só por isso. Mas se você abre as pernas, arrasta muito, né? Não vai remar mal. Faz o seguinte, troca de prancha, pega uma prancha mais estável para aprender depois. Mas o legal é sempre remar com o pé junto, de preferência até em prancha pequena, às vezes, lembrar de dobrar, né? De levantar os pés, para não ficar na água mesmo. Sim. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Aonde tu viu essa pergunta? Não, o cara que perguntou aí agora. Você vê, né? O cara ali, ele vem com assessoria, não vale. Eu sozinho aqui. Então, mas é que eu não estou achando aqui. Perguntou pro Enzo. Eu não consigo trocar uma ideia com o Enzo aqui. Que o Enzo, se ele quiser dizer qual prancha que ele tem, que ele usa, né? Sobre isso também. É isso que ela está querendo dizer aqui. Dani, nossa parceira aí de produções. Beijo, e Dani. Surfista também do longboard, né? Então, estamos dando o start aqui. Se o Enzo quiser dizer qual é a prancha dele,
mas a princípio, acho que batemos todos os pontos de iniciação, né, de equipamentos de surf para iniciantes não iniciados. Então, a dica, vamos resumir, né, o ensejo. Olha aqui, agora você parou de escrever. Grande salve para Edinho, que através do Ser ao Fundo fez com que eu me apaixonasse pelo surf. Ó. Hoje mesmo, legal, brother. Mesmo longe, tem uma prancha e sempre que vou ao litoral consigo brincar um pouco. Ó, A ideia é isso aí, maneiro. É isso aí. Agora, vamos amarrar tudo que a gente falou aqui. Né? Começou a surfar. Né? Além, claro, de possivelmente fazer aula e tal coisa, mas vai escolher a primeira prancha. Né? Eu acho que primeiro ver qual o local que você vai aprimorar o seu surf. Né? Acho que começa tudo parte desse princípio. Né? Segundo, logicamente, peso, altura, aptidão física. Correto? certo. Então, e aí depois que entra a escolha da prancha ideal para o seu momento de surf ali. Né? Exato. Se for um lugar mais tranquilo para pegar onda na beira, podemos trabalhar com longboard, ou soft ou não soft, sendo para cima de 8 pés. Né? E se for, na verdade, um lugar com mais rebentação, mais complexo, assim, de uma onda mais cavada, eu acho que aí a gente pode chegar até uma 6 e 8, de repente, com outline, né, mais paralelo. Sempre depende do tamanho do cara. O importante, Moza, eu acho sempre lembrar, assim, daqueles parâmetros. Muita gente me pergunta sobre tamanho de prancha, eu falo, cara, depende. A minha prancha, a minha menor é 4,11. Mas por quê? Porque eu tenho 5,8, saca? Então, nem 5,8, na verdade, eu tenho 5,6 e pouco. Então, leva sempre em proporção você com a prancha. Tá aprendendo? Cara, a prancha tem que ser no mínimo 2 palmos maior que você. Saca? Qualquer mínimo, coisa. Né? Se você quer começar com uma prancha relativamente pequena, tem que ter 2 palmos para cima da cabeça no mínimo. Essa é uma prancha confortável. É óbvio que se você pegar uma fish, que já é uma prancha mais larga, com mais volume toda, mais reta, você vai poder usar ela menor. Mas, por exemplo, eu nunca indico uma fish para alguém aprender a surfar. Por quê? Porque a fish ela não te dá tanta direção. Ela é legal por isso, mas é outro mundo. Sabe? Ela é uma coisa extremamente técnica, avançada. Não é para aprender. A não ser que, lógico, se a fish na proporção é quase um stand-up para um garoto de 10 anos, tudo bem, vai andar. Por quê? Porque boia muito mais do que ele necessita na proporção. A questão que o Moza está colocando é super importante. É a questão da proporção. E, principalmente, onde você vai se sentir confortável. Saca? É isso que importa. É você poder remar, sem precisar ficar abrindo muito as pernas, né, para se equilibrar, e ter uma prancha que você remando entre fácil na onda. Porque aí você vai aprender a partir daí, né, Moza? Exatamente. Entre fácil na onda e também consiga, finalmente, né, e depois de pegar os jacarés suficientes, ficar em pé. Né? E aí entra aquela segunda história que você estava falando, outline, né? Sim. Quanto mais paralelo... E é claro, né, uma boa instrução de surf também é importante. Né? É isso que eu ia falar, cara. Hoje em dia você tem, com facilidade, muita gente para te ajudar a escolher essa primeira prancha. E vale a pena, cara, porque é algo que você vai investir, não é uma coisa super barata nem nada. Então se aconselha, ou faz, como eu falei, entra num lance tipo Surf Zap para poder testar, saca? Um dia, outro. O legal é isso, porque senão você compra algo que aí você vai ser obrigado a ficar com ela um tempo e vai estar se frustrando, é chato. Ou chama o Edinho Leite do inbox para uma consultoria, né? Contrata. Também. Cara, você vê como quando colocam coisa... Uma vez um garoto de Campinas, ele, queria ajudar, ele queria fazer uma mid, não sei o quê, darará, diriri. Cara, por sorte,
ele veio aqui pra gente ir fazer a prancha dele e eu encanei e falei, cara, vamos surfar, meu amigo. Sem chance de fazer uma... Ele basicamente, ele não conseguia nem ficar em pé direito, era um cara alto. Pô, tive que mudar completamente tudo que ele queria fazer. Ele tá, não, porque eu vi essa Firewire e uma China. Eu falei, brother, tu não vai nem conseguir remar, saca, numa prancha dessa. Aí peguei uma grande que aí ele viu e ficou em pé e falou, pô, realmente, caramba, mó difícil. Falei, então vamos fazer uma que tu vai andar. É isso aí. E, bom, exatamente isso. Tem que ter um pouco da prática também, né? A distância teria que te mandar uns vídeos surfando ou coisas do tipo, né? Teria a facilidade do digital. E é isso que eu vou fazer em breve também, né? Eu fiz um curso agora, abri um curso agora, a primeira turma do Despertar do Surf, né? E fiz uma aula gratuita também. E agora, dia 17, 18 e 19 de janeiro, eu vou dar 3 aulas gratuitas. Uma falando sobre mar, outra falando sobre equipamento, né? E outra falando sobre técnica de surf. Né? Então, vou abrir as inscrições. Vou sair da live aqui e vou abrir as inscrições para essas aulas gratuitas aí também. Né? Pô, legal, galera. Se você não precisa de aula, por exemplo, indica um amigo que ele vai ficar satisfeito, né? Exatamente, é isso aí. E a ideia é iniciantes mesmo, iniciantes ou pessoas que ainda não iniciaram, que é o nosso tema da live aqui também, né? Primeira aula de jacaré grátis. Isso é uma das coisas que a gente fala, né? Isso é uma das coisas que a gente fala, claro, tudo mais... hoje a gente fez uma conversa elaborada, aberta, né? Mas aí quando apresenta a aula é tudo mais sequencial, em ordem, para a galera poder entender melhor, enfim. Mas se quiser saber, o papo todo aqui vai ter que rolar um pouquinho aqui. A gente falou bastante, mas eu acho que demos um norte aí, né, pro pessoal ao longo da live, um caminho, né, para ajudar essa galera. A coisa que eu fico mais feliz é quando vem alguém e fala, pô, cara, escolhi aquela prancha que tu falou, caramba, aquela dica funcionou. Pô, a gente fica super feliz. Galera, eu vou me despedindo também já por aqui dessa live. Seguinte para todo mundo que 2003 venha lisinho e abrindo, de preferência com canal, né, moço? Exatamente, exatamente. É isso aí, né? Primeira live de ano novo, né? Desejando feliz ano novo pra galera. Boas ondas, não só no mar, né? Na vida também, né? Que boas ondas levem toda essa galera aí que esteve presente. Então tá. É isso. Vou fechando aqui então. Aloha! Boa noite, Edinho. Valeu. Valeu.